Você é muito, mas você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jabá, que vamos orar que o nosso bondoso Mestre Jesus derrame bênçãos sobre bênçãos na tua vida. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal Jaboque, se inscreva, ative o sininho se quiser receber nossas notificações, faça seus comentários, é importante para nós sabermos o que você está achando dos nossos vídeos. Dá o seu like e compartilhe. Muitas pessoas, elas se sentem livres. Vamos ver sobre isso logo após a nossa vinheta. Realmente nós somos livres, porque nós somos libertos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao nosso tema, somos livres em Cristo. Nosso texto base está em Gálatas capítulo 5, verso 1, que diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, estava alertando eles para que eles não se colocassem novamente num jugo de servidão, num jugo de escravidão, com rituais, com cerimoniais judaicos, porque o nosso Cristo, ele é suficiente para a salvação do homem. Vamos conferir Hebreus capítulo 7, verso 25, concluindo: ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que por intermédio dele achegam-se a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É muito importante nós conhecermos a palavra de Deus, e quando o autor de Hebreus está falando que o nosso Senhor Jesus é poderoso para salvar, e ainda fala aqueles que por intermédio dele, é por intermédio de Jesus que nos achegamos a Deus, é por intermédio de Jesus que somos salvos em Cristo Jesus. É importante sempre você conferir o que diz a palavra de Deus, não é o que homens diz, é o que diz a palavra de Deus. E os irmãos da igreja da Galácia estavam sendo pressionados porque eles aceitaram a Jesus, e os judeus que também haviam aceitado a Jesus, mas que achavam que Jesus não era suficiente, que estavam presos a leis, eles queriam embutir nos novos convertidos, nos novos cristãos, os rituais da aliança abraâmica, como por exemplo a circuncisão e os rituais que eram comuns aos judeus. Eles queriam trazer esses judeus que foram salvos por Jesus Cristo a viverem sob a lei. Eles poderiam não estar entendendo o que era ser salvo em Cristo Jesus, mas eles queriam que os outros também se submetessem, assim como eles estavam submetidos à lei. Eles não entendiam ou não queriam entender que o fim da lei é Cristo, ou seja, o resultado final da lei era apontar para Cristo Jesus, e Cristo Jesus é ele justamente que salva o homem do pecado. Romanos capítulo 10, verso 4 e verso 5 fala: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê em quem? Que crê no autor e consumador da nossa fé. Todo aquele que crê em Jesus. Ainda continuando o versículo, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Aí nós entendemos, nós recebemos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e passamos a viver para o nosso Senhor Jesus. Nós servimos ao Deus vivo, nós servimos o Deus Todo-Poderoso, o Deus que conhece o coração do ser humano. E o nosso Jesus, ele nos diz em João, no capítulo 8, verso 36, assim sendo, seu Filho, olha com F maiúsculo, vos libertar
buscar verdadeiramente, sereis livres, ou sereis verdadeiramente livres. Liberdade é a condição daquele que é livre. É justamente essa condição que nós estamos, mas sabendo que Cristo é o autor da nossa liberdade, como Jesus fala em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse versículo é muito claro, e conhecereis a Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, Ele vos libertará. Ainda em Romanos 5,10, Paulo fala assim: ora, se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, sendo feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Nós somos salvos por Jesus Cristo, nós somos salvos mediante a fé em Jesus Cristo. É a graça de Deus, o favor que nós não merecemos. Aí você pode falar assim, mas livres do quê? A Bíblia é bem claro: livres primeiramente do pecado. Romanos capítulo 6, verso 22. Contudo, agora libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Nós somos livres do pecado, mas também nós somos livres da lei do pecado. Paulo fala em Romanos 8,2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Foi Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, que venceu a morte, que nos livrou da lei do pecado. É o nosso Senhor, e é só por intermédio do nosso Senhor Jesus também nós somos livres da condenação do pecado. A Bíblia fala que todo ser humano pecou, exceto o nosso Jesus, e pelo pecado está no ser humano, todos foram separados da graça de Deus, todos foram separados de Deus, mas quando nós aceitamos a Jesus, nós ficamos livres da condenação do pecado. Romanos capítulo 8, verso 1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha que tremendo, nenhuma condenação há, mas olha a condição para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ainda, Paulo ele completa o versículo, porque os que estão em Cristo Jesus, eles não andam segundo a carne, segundo os desejos da carne, mas eles andam segundo o Espírito. Eles têm um foco, o foco deles é agradar ao Senhor, como soldados de Cristo que tem o foco de agradar aquele que o alistou para a guerra. Mas também nós somos livres do poder do pecado. Romanos capítulo 6, verso 12, portanto, não permitais que o pecado domine vosso corpo mortal, forçando-nos a obedecerdes às suas vontades. Nós somos livres do poder do pecado. Quando Paulo fala assim, não permitais, isto é conosco, somos nós que temos que nos policiar, somos nós que temos que ser perseverantes, somos nós que temos que separar, somos nós que temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. É importante você entender, Deus, ele havia avisado a Caim sobre o pecado, sobre o domínio do pecado, mas sabe o que Caim fez com a orientação de Deus a ele, com a advertência de Deus a ele? Ele ignorou. Gênesis capítulo 4, verso 7, se procederes bem, não é certo que serás aceito, entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te, cabe a ti
vencê-lo. Olha que importante, sabe o que acontece hoje em dia? O ser humano que é acomodado, ele joga essa responsabilidade para o Espírito Santo, mas olha o que o Senhor fala: cabe a ti vencê-lo. Você não vai vencer na sua força, você vai vencer na força do Senhor Jesus. E o salmista, ele fala para o Senhor, olha que interessante, para o Senhor o ajudar, para que ele não fosse dominado pelo pecado. No Salmo 119, verso 133, fala: firma meus passos em tua promessa e não permitas que mal algum me domine. Olha como que ele buscou vencer o domínio. Ele buscou orando ao Senhor, pedindo para o Senhor, buscando e clamando ao Senhor. Paulo, na carta dele a Tito, ele mostra que quando nós éramos dominados pelo pecado, nós éramos seres humanos desobedientes a Deus, escravo da nossa carne e dos nossos desejos. Tito capítulo 3, verso 3, porquanto houve um tempo em que também nós éramos insensatos e desobedientes, vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, servíamos à maldade e à inveja, sendo desprezíveis e odiando-nos uns aos outros. Olha a situação daquele que não está em Cristo Jesus. A Bíblia fala que está sem Deus no mundo. Este é dominado pela maldade, pela inveja, é desprezível e ele odeia as outras pessoas, porque quem é o Senhor dele? Não é o nosso Jesus. E Paulo, ele nos mostra que o pecado não pode mais nos dominar. Romanos capítulo 6, verso 14. Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você não está mais servindo ao pecado, agora você serve ao Senhor. Nós somos livres do domínio do pecado, mas também nós somos livres do domínio de homens. Colossenses capítulo 2, verso 8 e verso 9. Olha que interessante, ó. Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo e não em Cristo, pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. É algo para você pensar, porque eu conheço muitas pessoas que elas falam que elas não são dominadas por homens, mas aí elas seguem filosofias, elas seguem pensadores e elas tentam fazer o que eles falam que é certo, mas em compensação eu conheço outras pessoas que estão na igreja e que falam que não são dominadas por homens, mas em compensação elas ficam presas a tradicionalismo. E a gente vê, nós temos que estar nos submetendo a Cristo Jesus, porque é somente em Cristo Jesus que está corporalmente habitando a plenitude de Deus. Nós somos livres em Cristo Jesus, nós somos livres, sabe do que? Das concupiscências, que é um desejo forte, é desejo excessivo ou uma cobiça exagerada, porque quem não está em Cristo Jesus é entregue a esses desejos, é entregue ao seu próprio coração. Por isso que nós vemos tantas pessoas mergulhadas no pecado e achando que está sendo pleno, achando que está sendo feliz. Romanos capítulo 1, verso 24, por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Nós somos livres em Cristo Jesus, por isso que a concupiscência, ela não nos domina mais. Esse forte desejo, a ambição, esses desejos excessivos não nos domina mais. E João, ele fala que quem ama este mundo está sujeito a viver para satisfazer a si
si próprio, mas não tem o amor de Deus. 1 João capítulo 2, verso 15 e verso 17, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai, não está nele. Portanto, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, que é o desejo ardente por coisas carnais, inclusive o desejo sexual muito forte, onde a pessoa só se sente satisfeito se realizar. Esta é a concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos, que é o desejo de possuir, o desejo de ter uma satisfação que nunca é preenchida, e a soberba da vida, que é justamente o desejo por aquilo que é proibido por Deus, é o orgulho, é a arrogância, é a vaidade, é a presunção. E a gente vê que são essas três coisas que dominam o ser humano, e isto não é do Pai, continuando o nosso versículo, mas é do mundo. E ainda João fala, o mundo, ele passa, e a concupiscência também, mas olha o que ele fala, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, porque para fazer a vontade de Deus é necessário renunciar os nossos desejos, é necessário renunciar a nossa carne, é necessário viver para a glória de Deus. E Pedro, ele nos adverte, inclusive Pedro está advertindo aqueles que servem a Cristo. Vamos ver a que Pedro está advertindo? 1 Pedro capítulo 2, verso 11, amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Tudo aquilo que é para agradar a si mesmo está combatendo contra a alma, está na verdade combatendo com o ser humano para separar, para afastar o ser humano de Deus. E essas coisas, elas não nos dominam mais. Sabe por quê? Porque nós estamos em Cristo Jesus, porque nós somos livres em Cristo Jesus. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Estas coisas, ela não nos domina mais. Sabe por quê? Porque nós estamos crucificados. Gálatas capítulo 2, verso 20, fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, eu vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus. Olha que tremendo, que me amou e se sacrificou por mim. Louvado seja Deus. Se nós estamos crucificados com Cristo Jesus, nós estamos mortos para o mundo. Nós sabemos que nós vivemos livres em Cristo Jesus e não devemos nos deixar ser dominados por aquilo que não agrada a Deus. Por isso que você não pode ignorar que você tem um adversário, e esse adversário, ele tem a função de roubar, matar e destruir, de te separar de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Tem outra versão que fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E Paulo, ele fala, olha, tudo te é permitido, mas você não pode realizar tudo aquilo, porque o que te afasta de Deus, o que não agrada a Deus, é você que vai se dominar. E é por isso que uma das qualidades do fruto do Espírito Santo é o domínio próprio. Nós somos livres, sabe para quê? Para pertencermos ao Senhor. 1 Coríntios 7, 22, pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. E da mesma forma, aquele que era livre quando foi chamado, agora é escravo de Cristo. É tremendo você saber que você não é de você mesmo, que você tem dono. E se você é livre do pecado, se você não serve o pecado, se você não é servo do diabo, então você
você é servo de Cristo Jesus. Gálatas capítulo 5, verso 24, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E aí nós vemos que nós somos livres para obedecermos ao nosso Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 16, que diz: considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Nós precisamos ter essa consciência, somos livres do pecado, o pecado não nos domina mais, então nós vivemos para a glória de Deus, para fazer o que agrada a Deus. O salmista, ele mostra que ele andava em liberdade. Salmo 119, verso 45. Andarei em verdadeira liberdade, porquanto tenho buscado os teus preceitos. É como se o salmista falasse: eu sei o que é que te agrada, eu sei o que é que me aproxima de ti, eu conheço a tua palavra. E assim como nós sabemos que há dois caminhos, também existem dois senhores. Mateus capítulo 6, verso 24, que diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não adianta nos iludirmos, ou nós servimos a Deus ou não servimos a Deus. 1 Reis capítulo 18, verso 21 fala assim: Elias, aproximando-se de todo o povo, bradou: até quando claudicareis das tuas pernas? É interessante que claudicar é coxear, é não ter firmeza, é fraquejar. E ele ainda fala: até quando claudicareis ou coxeareis das duas pernas? Se Yahvé é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. E o povo não lhe pôde dar uma resposta. Mas o Senhor, ele nos dá esta opção, esta escolha. Você quer servir a Deus, você tem o Senhor que te ajuda, que te liberta do pecado, e aí você passa a viver para a glória do nome dele. Nós recebemos o Espírito de Deus, nós recebemos a Cristo Jesus, sabe para quê? Para andarmos no amor de Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 15, que diz: pois vós não recebeste um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados com medo, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. Nós recebemos o Espírito de Deus, nós recebemos a Cristo para andarmos na paz que o nosso Senhor nos dá. Não é para andarmos em temor e nem angustiados. João 14, verso 27, deixo a paz a vocês, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Nós recebemos o Espírito de Deus para nós andarmos na luz de Cristo. João capítulo 8, verso 12, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Também nós recebemos o Espírito de Deus, porque nós andamos agora em obediência. 1 João capítulo 5, verso 3, que diz: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Quem anda no amor de Cristo Jesus anda em obediência ao Senhor. Eu vou concluir. Estamos em Cristo Jesus. Não podemos ser dominados por nenhum tipo de vício. Não podemos nos deixar dominar pelos homens. E Paulo, ele estava indignado com os crentes de Galácia, porque eles estavam se deixando dominar pelos homens. Como será que Cristo Jesus, olhando em relação a cada um de nós,
está nos vendo? Será que estamos vivendo na liberdade de Cristo para a glória de Cristo ou estamos usando de uma falsa liberdade para fazer aquilo que nos agrada? Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque, que vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.